Olá amigos, tudo bem? Hoje vamos refletir sobre a importância da vida e nessa reflexão veremos que a vida é o dom mais importante que recebemos de Deus gratuitamente. O texto bíblico que vamos ler é Tiago, capítulo 4 e versículo 14. Está escrito assim: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Notem, meus amigos, que aqui a Bíblia está comparando a vida com a neblina. Uma neblina que aparece e logo desaparece. Contudo, a palavra de Deus nos diz que há na vida um poder e uma força extraordinária que, se vivermos a vida da maneira como Deus a planejou para o ser humano, iremos descobrir que a vida, apesar de ser muito curta, ela é muito bela. Quando se fala de vida, a pergunta que muitos fazem é a seguinte: o que o ser humano deve fazer para que a vida tenha sentido e significado? Sabe, amigos, para que a nossa vida tenha significado, é necessário olhar a vida como algo sagrado e colocá-la nas mãos de Deus. Alguém pode perguntar: por que devemos colocar a nossa vida nas mãos de Deus? Sim, devemos colocar a vida nas mãos de Deus, porque Deus é o autor da vida. É Deus que nos dá a vida. Além de nos dar a vida, Deus é o mantenedor da vida. E somente Deus, meus amigos, pode nos ensinar como usar a vida de maneira sábia. Agora, vejam uma coisa muito interessante. Quando consideramos a nossa vida à luz da palavra de Deus, nós descobrimos que a vida pertence a Deus por dois motivos. Ou seja, a nossa vida pertence a Deus por dois motivos. Primeiro motivo, a nossa vida pertence a Deus pela criação. E a Bíblia nos diz ainda que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O segundo motivo, a vida pertence a Deus pela redenção, porque Cristo, Ele nos comprou com o seu sangue ao morrer na cruz do Calvário no nosso lugar. Agora, o grande problema é o seguinte, é que quando uma pessoa não consegue ver que a vida é sagrada, então a vida simplesmente torna-se vazia e sem sentido. Uma coisa muito importante que nós não podemos ignorar é que, de acordo com a Bíblia, a vida é um tempo que Deus nos dá para administrarmos para Ele. E esse tempo de vida que Deus dá a todos nós deve ser usado para a glória de Deus. Existem muitas pessoas no mundo que, com o desejo de aproveitar bem a vida, elas dizem: vamos comer, vamos beber, porque amanhã poderemos morrer. Mas eu quero dizer para vocês que esse pensamento e essa atitude não é da vontade de Deus. Porque uma pessoa que pensa assim e vive assim, ela está demonstrando que é uma pessoa muito egoísta e que ela só pensa nela mesma. E a Bíblia nos diz, em Romanos, no capítulo 14 e no versículo 7, está escrito assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. E de acordo com essas palavras da Bíblia, quem vive para si não faz a vontade de Deus. O que você diria de alguém que lhe pedisse o carro emprestado ou qualquer outro objeto, e assim que a pessoa estivesse de posse do carro ou do objeto, pensasse assim: olha, eu vou aproveitar o máximo
desse carro, eu vou aproveitar o máximo desse objeto, porque depois eu vou ter que devolver mesmo. O que você diria de uma pessoa que pensasse assim? É errado, não é? Muito errado. Porque quando nós utilizamos as coisas dos outros, nós precisamos ter o máximo de cuidado e carinho. E devemos devolver da maneira como nós recebemos, ou quem sabe até melhor. Assim também, amigos, acontece com a nossa vida. Deus nos dá a vida para administrarmos para Ele. A vida não pertence a nós. Então nós temos que tomar muito cuidado com a vida, porque é um dom que Deus nos dá. E no final de tudo, nós vamos prestar conta do que nós fizemos com a vida que Deus nos deu. Fazer da vida o que bem quisermos, ou descuidar da vida, é ir contra a vontade do Criador, que além de nos dar a vida, Ele é o nosso mantenedor também. E para terminar, eu quero que você leia comigo o que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e no versículo 23. Está escrito assim: que o próprio Deus da paz conceda a vocês a plena santidade, que o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados de modo irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Notem, meus amigos, que esse verso bíblico nos diz que o desejo de Deus, o grande desejo de Deus, é que consagremos toda a nossa vida a Ele, enquanto nós esperamos pela segunda volta de Jesus. Então veja que aqui a Bíblia diz que o nosso corpo, alma e espírito devem ser conservados irrepreensíveis. Olha a expressão. A nossa vida deve ser uma vida irrepreensível aos olhos de Deus. E meu prezado amigo e minha prezada amiga, se o seu desejo é consagrar a sua vida a Deus enquanto você espera pela segunda vinda de Jesus, então eu convido você para orar comigo. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e me acompanhe nesta oração. Nosso querido Deus e amado Pai que estás nos céus, Senhor, a nossa gratidão pelo dom da vida, pelo maior dom que o Senhor nos dá. Muito obrigado pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, porque Jesus pagou o preço da nossa redenção ao morrer na cruz do Calvário. Querido Pai, nesta hora nos consagramos a Ti, pedindo que o Senhor tome conta da nossa vida e nos ensine a ter sabedoria para sempre tomarmos decisões corretas e fazermos da nossa vida tudo aquilo que agrada ao Senhor. Perdoa naquilo que nós temos errado, perdoa nossos pecados, dá-nos o Espírito Santo para nos guiar sempre na verdade e dá-nos força para permanecermos sempre ao Teu lado. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.